Bom dia, pessoal. Vamos aguardar mais uns minutinhos só, esperar todo mundo entrar, tá bom? Já já a gente começa o web. Bom dia, pessoal. Estamos aguardando mais uns minutinhos. Já já a gente já inicia o web. Bom, pessoal, bom dia novamente. Sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar da Intertalks. Hoje vamos falar um pouco sobre GHS no Chile, HDS, atualizações e impactos na gestão de produtos químicos, tá? Antes de dar início, né, caso seja aí a primeira vez que vocês estejam acompanhando um webinar da Intertalks, vou falar um pouquinho sobre a gente. Então, a Intertalks é uma empresa de consultoria que está aí no mercado há mais de 20 anos, oferecendo soluções na parte de gestão do risco químico, toxicológico e ambiental. A gente conta com uma equipe aí de mais de 60 profissionais, né, multidisciplinares, então farmacêuticos, químicos, biólogos, biomédicos, né, para oferecendo soluções para em todas as etapas do ciclo de vida do produto químico, tá? Então, a Intertox oferece soluções na parte de produção e armazenamento, vendas e expedição, assuntos regulatórios, no transporte de produtos químicos, nos modais terrestre, aéreo e marítimo, questão de gestão, né, de resíduos, dentro do laboratório, em qualidade, pesquisa e desenvolvimento, e na sustentabilidade socioambiental. Intertox oferece aí consultorias, nós temos o software e treinamentos também referentes a esses temas. Falando um pouco sobre o software, então, eu vou dar um pouco mais de detalhes lá no final da apresentação, vou mostrar um pouco sobre o SafetyCam. Ele é uma solução para auxiliar ali na automatização da elaboração de documentos de segurança. Então, FDS, de acordo com a 14725 de 2023, ficha de emergência, FDSR, que é o documento para resíduos, SDS, HDS, que é o que a gente vai comentar bastante aqui no webinar hoje, rótulo, entre outros documentos e diversos idiomas, tá? Então, ele vem aí para auxiliar realmente na automação, né, dos perigos e outras funcionalidades, como gestão da aquisição e controle de inventários de produtos químicos. E conta também com um suporte técnico, uma equipe especializada, que é a equipe do Service Desk. Não vou me apresentar, né? Meu nome é Natália, eu sou farmacêutica pela Faculdade Oswaldo Cruz,
Sou coordenadora de segurança química aqui na Intertox, na equipe do Service Desk. Como eu comentei, uma equipe dedicada aí para os clientes que possuem o Safety Cam, oferecendo suporte tanto na parte operacional quanto na parte técnica. E conto aí com mais de 8 anos em experiência, né, em consultoria da gestão segura do risco químico, conformidade e qualidade de documentação de segurança. Com a gente hoje está o Ricardo. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar e dar início ao webinar. Obrigado, Nath. Bom dia, pessoal. Eu sou o Ricardo, eu sou assistente aqui na Intertox, né, em relação à segurança química, né? Sou graduando em Química Industrial pelo Instituto Federal de São Paulo e atuo nessa parte de conformidade da qualidade da documentação de segurança e também faço parte dos comitês técnicos sobre a regulamentação do Chile, sobre agrotóxicos e também sobre resíduos sólidos. Falando agora um pouco sobre a nossa agenda. A gente vai começar falando um pouco sobre o GHS no Chile em si, o histórico e a implementação dele lá no Chile, sobre os principais regulamentos, né, os essenciais, o listado de substâncias também, que é muito importante, e também dar uma passada sobre a questão das notificações que o decreto exige. Vamos falar também sobre os documentos de segurança, principalmente sobre essa questão do layout e classificação, e mostrar para vocês essas diferenças que apresenta tanto a normativa chilena quanto a nossa normativa brasileira, que é a 14725. Vamos falar também sobre a rotulagem de HS, mostrar para vocês um pequeno resumo desses impactos, de como ele impacta nessa importação e nessa exportação em relação ao Chile. Também falaremos sobre como a Intertox, né, ela pode auxiliar, né, mostrando soluções sobre essa elaboração e adequação para esse documento que é a HDS. E lá no finalzinho a gente vai ter uma sessão lá aberta para dúvidas, que vamos responder as dúvidas de vocês, mas por enquanto o chat vai ficar fechado por motivo de organização, né, mas podem mandar aí as dúvidas de vocês, tem um campo específico lá para vocês mandarem as dúvidas, mas lá no finalzinho a gente vai responder todas elas, se possível. Bom, falando agora um pouco sobre o GHS no Chile, né? Como que ele foi implementado? A gente começa lá em 2015, 2016, com a publicação do Decreto 43, né? Que ele aprova esse regulamento sobre o armazenamento de substâncias perigosas, né? Então, ele dá umas diretrizes sobre essas classificações básicas, mas principalmente para a questão do transporte. E também nesse mesmo ano, né, a gente tem ali a publicação da NCH 2245, que ela dispõe mais sobre a questão de como organizar o documento, de o que tem que ter em cada campo, o que deve aparecer, qual que é a ordem das sessões, né? E é bom salientar nessa época ali, o GHS ele não era obrigatório, né? O decreto 43 apresentava mencionava algumas coisas, mas ele dava principalmente as categorias de transporte, que vão de 1 a 9. Então, nessa época, ela é apresentada, inclusive, na seção 2, né? Onde era obrigatório ser apresentado, tanto na 2 quanto na seção 14. Tudo isso mudou lá em 2019/2021. Eu digo isso porque o decreto 57 ele foi elaborado, né, em 2019, mas ele só foi publicado em 2021. E ele é um decreto que aprova sobre ele justamente essa questão das classificações, critérios de classificação, a rotulagem também e a notificação das substâncias químicas e misturas perigosas, né? E aí, em 2021, também próximo à publicação do decreto, também a 2245 sofreu uma atualização, né, também reforçando essa questão do layout, e foi só em 2022 que o decreto 60 veio a ser publicado, e ele modificava o decreto 43, né, em relação a onde ele mencionava, né, a 2245, ele passou a mencionar o decreto 57, mas é bom perceber que as duas normas ainda continuam vigentes, né, tanto o decreto 57 quanto a 2245. Falando um pouco sobre os regulamentos, a gente tem o decreto 57, né, falando sobre o layout.
Ele mostra todas essas orientações escritas lá no título 5. Ela é uma norma de viés público, é uma decreto de viés público, então ele é disponível gratuitamente para consulta. A gente tem um linkzinho ali disponível para vocês consultarem. Mas a gente vai mostrar depois para vocês como é a carinha do decreto ali. Temos também a 2245, a de 2021. Como ela é uma norma paga, né? Ela é disponibilizada pelo INN. Só que o INN, ele é como se fosse a nossa BNT. Então, essa norma é paga. Então, a gente disponibilizou o link de onde é possível adquirir essa norma. E um fato interessante, né, é que no Decreto 57, ele permite a nomenclatura do documento, tanto chamado de HDS quanto o FDS. Então, mais para critérios só de padronização, a gente vai chamar aqui de HDS, mas ela permite as duas nomenclaturas. Para a classificação para a classificação GHS, né, a gente só vai ter o decreto, que ele disponibiliza todos esses critérios de classificação dos perigos, né, lá no título 2 e 3. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês a carinha de como que seria essa norma. A gente tem aqui, pode jogar direto no Google, a gente consegue escrever ele direto, Decreto 57 no Chile, é o primeiro link ali, é o site da BCN. E aqui a gente tem como que é a carinha desse decreto. Ele mostra toda essa questão, aí tem vários artigos que dá para conseguir filtrar aqui pelo sumário. Como mencionou, o título 5 a gente tem aqui, né, que mostra sobre a questão do layout. Então, a gente tem todas as classificações, todas as diretrizes com as 16 seções, né, o que deve conter em cada uma, os campos, todos os dados têm que ser disponibilizados. A gente também tem lá no decreto 2 e 3 sobre a questão de classificação de perigos, como que deve ser feita essa classificação, como deve ser analisados esses dados, né, experimentais. E também lá no título 3, né, as características dos perigos, que eles começando pelos perigos físicos, depois vai pelos perigos da saúde e por fim os de meio ambiente. E aí ele descreve todos os perigos, como classificar, como fazer essa comparação. Bom, aí a gente também tem a 2245, né, que ela é disponibilizada pelo INN. E aí, procurando aqui no Google, a gente consegue vir direto aqui, 2245/2021. A gente tem o site do INN, né, que ele redireciona para uma página de compra e aí consegue adquirir a norma da 2245 sem menores problemas. Né, está aqui disponível, podemos visualizar aqui que ela está no estado vigente, então temos, como eu falei, as duas normas aí ditando sobre o layout. E aqui a gente tem umas outras disponibilizações de outras normas semelhantes também, que a gente vai mostrar mais para frente durante a apresentação. Bom, falando um pouco agora sobre o listado de substâncias, né? Ela é uma lista, né, ela é descrita diversas substâncias químicas e seguidas dos seus números K, né? Que ela representa uma classificação mínima ali para aquelas substâncias, né? Baseada em estudos e definições técnicas. Essa resolução, ela é uma referência, né, como eu falei, é uma mínima para essa classificação de substâncias, a fim dela facilitar, né, aos fabricantes e importadores uma padronização da classificação das substâncias, né, dos perigos daquelas substâncias. Ela é muito semelhante, né, ao anexo 6 do REACH, então ela traz todos aqueles campos, todas as informações, eu já já vou mostrar como que é a carinha dele para vocês também. E nessa lista, ele contém todas essas classes e categorias de perigo, também mostram os limites específicos de concentração, né? E também os fatores M e o ETA, que seria a estimativa da toxicidade aguda daquela substância. De acordo com a resolução, essa lista será revisada a cada 2 anos, né? E a gente disponibilizou aí para vocês um linkzinho para consulta dessa resolução. Vou mostrar aqui para vocês como é a carinha da resolução. Aqui no Google a gente pode jogar diretamente resolução 777 do Chile, é o primeiro link assim da BCN também. E aqui ela dispõe sobre todos os parâmetros que eu falei, sobre o que contém o que é cada coisa que ele dispõe, que é o número
o nome químico, o número CAS, as classificações. Aqui também está disposto sobre as notas que as substâncias podem ser, receber essas notas e baseados nos seus critérios de classificação de perigos e também baseado no tipo de substância, né? Basicamente é isso. E a carinha do listado é mais ou menos essa daqui. Ele está disponível aqui e pelo Departamento de Saúde do Meio Ambiente, Ambiental, né, do Ministério da Saúde do Chile. E eles, como se vocês já acessaram o anexo 6 do REACH, ele tem a mesma carinha com o nome químico da substância, o número CAS, toda a questão da classificação de perigo, as frases H e os também se ele tiver limites específicos ou o fator M e também as notas. Falando um pouco agora sobre a notificação das substâncias, né? Está presente lá no título 6 do Decreto 57. Lá no decreto ele fala que toda substância é classificada como perigosa e de acordo com o título 3, né, que é o que dispõe sobre as classificações, em quantidades superiores ou iguais a 1 tonelada, por ano devem ser notificadas por esse sistema de notificação de substâncias, que é uma plataforma lá do Chile, né? E quando você submete essa notificação, ela deve conter uma classificação GHS e uma HDS atualizada daquela substância. No caso das substâncias presentes nas misturas, deve-se notificar aquelas que apresentam perigos à saúde ou ao meio ambiente e que as concentrações estejam acima dos valores de corte estabelecidos no parágrafo 2 lá do título 2, né? A gente tem uma questão de um prazo também para essas notificações, que prazos de substâncias de uso industrial, elas foram até dia 30 de agosto, né, de 2024, porém, devido a um problema ali no site deles para submissão, um problema técnico, ele foi estendido até 30 de setembro, só que, como eu falei, já foi um prazo que passou, então ele já deve estar aqui cumprindo com essa notificação. Se vocês tiverem mais interesse, a Intertox também tem um webinar que está disponível lá no nosso canal do YouTube, falando um pouco mais sobre como funciona essa questão dos prazos, né? E se vocês procurarem lá o inventário de substâncias químicas na América do Sul, ele fala um pouco sobre essa questão do Chile, né? Das notificações do Chile e também de outros países da América do Sul. Agora vamos falar sobre um pouquinho sobre o documento de segurança em si, como que a gente faz para fazer, como que a gente faz essa classificação, né? Perdão, a diferença entre a HDS, né, essa normativa é gerido pela normativa chilena, com o documento brasileiro, que é regido pela 14725. Começando diretamente pela seção 1, né, a gente tem um destaque importante sobre as informações do fornecedor que tem que ser do Chile, né, sobre nome, endereço, e-mail e telefone de contato. E também é importante destacar que no telefone de emergência é obrigatório que seja o número do Chile e esteja disponível de 24 horas por dia em todos os dias do ano. E também que pode-se mencionar, né, o fabricante do produto nessa seção. Como eu falei, na seção 2 a gente tem a questão do listado, né, que fornece aquela classificação mínima. Então, nessa seção de classificação, a gente tem usar essa classificação mínima lá presente no listado, né? É possível utilizar, sim, classificações mais restritivas, né? Caso haja algum banco de dados ou algum dado relativo em algum teste, algum ensaio feito no seu produto, né? E essa classificação, ela deve ser a mesma utilizada na notificação da substância, frisando principalmente essa questão de não poder haver divergências. Então, o seu documento ele tem que estar atualizado e a classificação do seu produto também tem que estar atualizada e as duas têm que conversar entre si. Nessa seção também é permitido colocar a normativa específica, né? Por exemplo, como as de praguicida, as de biocida. E para a seção 3 a gente tem um destaque principalmente nessa questão das misturas, onde é necessário indicar as classificações das substâncias, perdão, que contribuem para o perigo do produto. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem
o formaldeído, que ele faz parte de uma mistura genérica que a gente montou para vocês. E aí está descrito toda essa questão dos perigos ali na tabela específica, como vocês podem observar aqui. Tem todos os perigos da substância baseado no listado e também sobre os valores, né, de DL, referentes à toxicidade aguda, e também nesse campo dá para indicar a questão do fator M, ele deve ser indicado aí. Na seção 4 a gente já tem um outro campo ali específico para falar sobre os equipamentos de proteção individual para as pessoas que vão prestar aqueles primeiros socorros, né? Então, deve ser descrito nessa seção, em algum campo, quais são os equipamentos durante essa ação dos primeiros socorros. E aí, também na seção 6 a gente tem as medidas de prevenção a desastres, né? E as outras indicações relativas aos vazamentos e derramamentos, principalmente frisando nessa questão do meio ambiente, né, sobre como proceder quando esses acidentes acontecem. Na seção 7 a gente tem um campo muito similar ao da seção 10, que é para descrever todos os materiais incompatíveis. Então, é importante que as duas seções estejam conversando entre si. Em todos os materiais que são descritos na 7 estão descritos na 10 também. Para essa mesma seção, a gente também tem um campinho de usos específicos que é semelhante aos da seção 1, né, que também é mencionado lá, porém, nessa seção eles podem ser mais especificados, se tiver alguma coisa além do que foi falado na seção 1, ele pode ser indicado nesse campo. Aí a gente chega na seção 8. Na seção 8, a gente tem principalmente os limites de exposição ocupacional. Esses limites, eles são geridos por diversas agências internacionais, né, como a CGIH, por exemplo. Porém, no Chile, a gente tem o decreto 123 de 2015, que ele apresenta esses limites de exposição ocupacionais específicos do Chile, né? E a gente disponibilizou ele onde consultar, um linkzinho para consulta. É, Como é um decreto, é uma lei, então, de viés público, então ela está gratuita para consultar. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que está o decreto ali 123. Pode dar para procurar diretamente ali no Google. A gente abre aqui o decreto. O decreto 123, que ele modifica esse decreto de 99, ele fala justamente sobre essas questões do ambiente de trabalho. E aí, descendo aqui um pouco na norma, no decreto, a gente consegue visualizar que eles disponibilizaram aqui todas as substâncias, né, que possuem esses limites específicos, com o número caso, o número químico e esses limites. Porém, tem uma pequena dificuldade ali durante a consulta dessas substâncias, que no decreto essa listagem ela foi disponibilizada em formato de imagem. Então, ela não permite de forma fácil você utilizar um filtro de busca. Então, é importante salientar aqui que deve ser verificado criteriosamente se a sua substância ela faz parte ali dessa listagem e se ela possui esse limite específico. Chegando um pouco na seção 11, que fala um pouco sobre os perigos, né, à saúde, sobre a toxicidade. Mas o dado que é importante salientar aqui é que quando não há, né, um dado que gere classificação, esse dado existe, mas ele não gera nenhuma classificação pelo decreto 57, ele deve ser exibido ali após uma frase indicando que, apesar daqueles dados estarem disponíveis ali, ele não gerou nenhuma classificação, né? A própria norma, ela indica ali uma frase exemplo, né, que é considerando os dados disponíveis, não se cumprem esses critérios de classificação. Aí na seção 14, a gente já tem a seção que fala sobre o transporte, né? E lá no Chile, a gente tem uma legislação específica para o transporte terrestre, que é a 382, que ela fala justamente sobre essa classificação das mercadorias perigosas, e ela é semelhante à nossa 5998, né? Que ela traz justamente esses critérios de classificação para o transporte, justamente
como fazer essa descrição dos riscos, né? Ela é uma norma paga, né? Ela é disponível naquele mesmo site do INN, e a gente colocou um link ali para consulta no site, para adquirir no site, e a gente vai mostrar também um pouquinho como que ela está lá. E nessa seção também existe a presença do rótulo de risco, que ela é regida pela NCH 2190, que ela justamente mostra como que é disposto esse rótulo de risco, como que o pictograma, como ele deve ser indicado nos caminhões, qual o tamanho, né? E ainda está lá onde colocamos aqui para adquirir lá no site da INN, que eu vou mostrar aqui para vocês justamente naquele mesmo site onde eu mostrei a da 2245. Temos a 2245. Descendo aqui abaixo, ela tem são normas similares, né, que regem as normativas chilenas. Aí temos aqui a 382, né, de 2021, também está vigente, disponível para compra. E a 2190 de 2019, que também está vigente, disponível aqui para compra. Aqui a gente tem um exemplo para vocês visualizarem mais ou menos como que ficaria essa seção, né, na HDS. Se vocês verem aqui no transporte terrestre, a gente tem a 382, né, com o número ONU, seguindo a descrição da 382. Temos para as vias marítima e aérea as normas internacionais da IMO e da IATA. E reparando aqui embaixo, aqui a gente tem o diagrama o rótulo de risco, né, que é da 2190. Ele também é exibido nessa seção. E aí, na última sessão, a sessão 16, ele tem uma parte que permite que você apresente ali o diagrama de Rommel, né, que ele é regido pela 1411, lá a NCH 1411/4. Ele se assemelha bastante, né, ao diagrama de Rommel, então é uma questão mais visual. E essa norma também é paga, né, então ela está disponível lá no site do INN para ser adquirida. Nessa seção também, a gente tem a frase sobre a responsabilidade do fornecedor, que ela é obrigatória a ser apresentada, que fala sobre justamente qual que são as obrigações ali do fornecedor. Temos também a data da próxima revisão, e é importante a gente salientar aqui que a norma ela não fala em nenhum momento qual que é o período determinado para você fazer essa próxima revisão. Então, ela fica a critério do fabricante. Mas, né, se tiver alguma mudança ali de perigo no seu documento, no seu produto, uma adição de um novo componente, alguma coisa que vá gerar alguma alteração, né, no seu documento, da composição do documento, as empresas têm no máximo até 6 meses para fazer essa atualização, né? Lembrando que tem que ter a conversa entre o documento e a classificação e toda aquela notificação que eu comentei anteriormente. Agora falando um pouco sobre a classificação GHS, né? Como eu falei para vocês, no decreto 57, ela está lá presente no título 3, como fazer essa classificação. Esses critérios, eles são elaborados com base no sistema da Europa, né, o REACH, e por ser baseado no REACH, ele tem uma adoção parcial, né, das classes e categorias do Purple Book do GHS, né, que rege o GHS. E justamente devido a adoção parcial, a gente vai conseguir ver umas diferenças, né, quando comparada com a 14725, porque elas seguem versões do Purple Book diferentes. Começando aqui com perigos físicos, né? A gente tem a classe de gases inflamáveis, né? Que no decreto 57 ele é subdividido entre categoria 1, 2, A e B. Já para a norma brasileira, a gente tem que na categoria 1, ela pode ser subdividida entre um A e um B, e essa 1A subdivide em outras categorias, e uma categoria 2 isolada, e não tem essa categoria A e B extras, vamos dizer assim. Um pouco sobre os líquidos inflamáveis também, é que os líquidos inflamáveis, pelo decreto 57, eles vão até a categoria 3 e na norma brasileira vão até a categoria 4. Esse perigo, ele é bom lembrar que ele está sempre embutido nessa questão do ponto de fulgor da sua amostra, né, do seu produto, perdão. E
No caso das categorias um e 2 tem a ver também com o ponto de ebulição. Ah, mas e se eu tenho um produto categoria 4 aqui no Brasil e ele vai lá para o Chile, ele perde essa categoria, essa característica de inflamável? Não. É bom, o produto ele não perde a sua característica intrínseca, né? Ele continua sendo inflamável, ele só não vai ser classificado como inflamável. Então, se você colocar fogo ali, ele ainda vai pegar fogo do mesmo jeito. Sobre a classe de explosivos desensibilizados, como eu falei anteriormente, o decreto ele não segue o Purple Book integralmente, né? Então, com essa adoção parcial. Então, acontece dele não abranger algumas classes de perigo que a norma brasileira já abrange. Por exemplo, um exemplo delas é a de explosivos dessensibilizados, que vai de categoria 1 a 4, enquanto no decreto ela nem é mencionada. Agora um pouco sobre os perigos à saúde humana, né, falando sobre toxicidade aguda. Lá no decreto 57, para qualquer via, né, de exposição, seja oral, dérmica ou inalatória, todas as categorias vão até a 4, né? Quanto no Brasil, né, a oral e dérmica, elas vão até a categoria 5 e a inalatória se assemelha ao do decreto 57. Aí não sei se vocês lembram que eu falei um pouco sobre aquela frase na seção 11, né, que se tiver um dado, ele deve ser disponibilizado. Nesse caso aqui é onde vai entrar. Por exemplo, eu tenho um produto no Brasil que é classificado como categoria 5, né? Que segue lá os critérios de classificação para a categoria 5. Mas quando eu for fazer a adequação para o sistema do Chile, ele vai perder essa categoria, né? Mas eu tenho um valor ali de DL50 que ele vai apresentar essa toxicidade em outros sistemas de classificação, então ele precisa ser exibido ali. Então, naquela frase da seção 11 lá, considerando que os dados disponíveis não se cumprem os critérios de classificação, esse valor dessa DL ele deve ser apresentado logo abaixo dessa frase. Um pouco sobre a questão da corrosão à pele, né? A gente tem uma categoria a mais, né, pela norma brasileira. Então, a gente tem a categoria 3 que é de irritante moderado à pele. Mas ele vai deixar de ser irritante quando ele chegar no Chile? Não, ele vai continuar sendo irritante, vai continuar precisando usar luva, precisa utilizar os EPIs corretos. Então, tipo, essa classe, ele só vai perder aquela classe, né? Mas ele vai continuar com os perigos intrínsecos do produto. Né? E sobre as lesões oculares, a gente tem uma pequena diferença que seria no decreto. Ele só tem categoria 1 e 2, enquanto na norma brasileira a gente consegue dividir a categoria 2 entre 2A e 2B, baseados nos dados disponíveis sobre aquele produto. Sobre o perigo por aspiração, a gente tem que no Brasil ele abrange a categoria 1 e 2, enquanto no decreto 57 lá do Chile ele só tem a categoria 1, ele perde a categoria 2, né? E em questão do meio ambiente, que para essas categorias agudas, né? No decreto 57 só tem até a categoria 1, né, de agudo, e no Brasil a gente tem até a categoria 3, mas em questão do crônico a gente tem essa similaridade entre as duas normativas, então elas têm até as 4 categorias. Aqui mostrando um pouco para vocês, né, a diferença, né, de como ficaria a seção 2, né, de classificação de perigos para a FDS, né, da NBR 14725 e a HDS do decreto 57. A gente já nota a primeira diferença ali, que é do líquidos inflamáveis categoria 4, que na HDS ele perdeu essa categoria, ele não é apresentada as frases de perigo, né, as indicações de perigo. A gente consegue ver também a questão da corrosão, irritação à pele e de lesões oculares, que para o decreto a gente não tem mais a categoria de corrosão e irritação à pele categoria 3 e a de lesões oculares ele deixou de ser 2A para ser apenas 2, né, que está englobado dentro daquela categoria. E por último, a gente tem o perigo por aspiração e o perigo ao ambiente aquático, que o perigo por aspiração categoria 2 não é englobado pelo decreto, e o perigoso ao meio ambiente, ele é justamente o agudo, ele perdeu aquela classificação também. Bom, gente, agora, né, a gente comentou bastante ali sobre
como elabora o documento, quais são as particularidades ali quando a gente compara com a NBR 14725, quais são as diferenças também dos critérios de classificação, né, quando a gente faz essas comparações. A gente vai comentar um pouquinho sobre a rotulagem, né, do GHS, que é descrita ali no decreto. Bom, a rotulagem, então, as informações são descritas ali no título 4, né, do Decreto 57. Ele traz diversas orientações, diversas exigências, tá? Depois eu mostro para vocês onde, né, lá no decreto, onde vocês podem consultar todas as particularidades e todas as orientações. O decreto, ele traz esse título, ele traz os elementos obrigatórios, né? Então, o que que tem que ter no meu rótulo, né, no rótulo do GHS? Os identificadores do produto, né? Então, para a substância, o nome químico e o número CAS. Aqui, o próprio decreto, ele faz uma diferença das substâncias que estão presentes no listado, né? Que o Ricardo comentou no início do webinar. Então, caso a substância esteja listada, né, esteja presente naquela lista de substâncias presente lá da Resolução 777, no rótulo deve-se utilizar o nome químico que está presente nesse listado, seguido do número CAS, e caso essa substância não esteja presente lá, pode-se utilizar o nome químico e o PAC, seguido do número CAS. E para as misturas, é exigido ali o nome comercial, né, daquele produto, né, a denominação daquela mistura, e a de composição, as informações dos ingredientes que contribuem para os perigos à saúde. Tá? Então, essas são as informações consideradas identificadores do produto. Além, né, de denominar ali o produto, temos pictograma de perigo, palavra de advertência, frase de perigo e as frases de precaução. Né? Então, de acordo todas ali com as classificações do produto, né, de acordo com o que foi classificado ali, seguindo os critérios que estão presentes no título 3. Tá? Lembrando aqui que o rótulo e a HDS, elas devem contar a mesma informação, tá? Não pode ter informações diferentes entre os documentos, desde o nome até a classificação de perigos. Além, né, das informações de perigos, temos algumas informações complementares, né? E uma delas é a questão do telefone de emergência de um centro toxicológico no Chile, que deve estar aí disponível 24 horas por dia. E esse centro ele deve conter ali a FDS para poder prestar o auxílio quando solicitado. Uma outra informação também, para constar, informações complementares, são o modo de uso do produto, né? Então, essas informações podem conter ali também. Bom, além de todas essas informações, quais são, né, outras obrigatórias? Então, os dados da empresa, né, do fornecedor nacional no Chile, como o nome, o endereço e o número de telefone para contato. Além dessas informações obrigatórias, ele traz ali orientações, então o rótulo ele deve estar fixado firmemente a uma ou mais superfícies da embalagem, ou pode estar impressa, tá, na embalagem. Se for fixada, o rótulo ele tem que estar num material resistente, né? Porque caso aconteça ali de derramar o produto, as informações de perigos elas não podem ser apagadas, não podem ser prejudicadas para que o trabalhador, quando for consultar ali, ele não tenha dificuldade, tá? Outras informações que o decreto traz para a gente é o tamanho mínimo da etiqueta e dos pictogramas de acordo com o tamanho das embalagens, tá? Então, ele traz aqui o tamanho da embalagem, qual é a superfície mínima da etiqueta de segurança de centímetro quadrado e a dimensão mínima dos pictogramas por centímetro também. Então, ele traz essa tabela e algumas orientações para as embalagens que são pequenas, para as embalagens menores. Por exemplo, para as embalagens que têm conteúdo menor do que 50 ml, são exigidas no rótulo apenas os pictogramas de perigo. E o tamanho do pictograma, né, não pode ser menor do que meio centímetro por meio centímetro. Em embalagens que são entre 50 ml e 125 ml, o tamanho do pictograma também, meio centímetro por meio centímetro, não pode ser menor, mas no rótulo são exigidos os pictogramas e as frases de perigo correspondentes aos perigos à saúde, tá? E para embalagens entre 125 ml e 250 ml, né, que contenham ali substâncias com mais de 2 classes de perigo,
são exigidos os pictogramas de perigo, palavra de advertência e as frases de perigo. Eu vou mostrar aqui para vocês só o decreto, né, para onde vocês podem consultar, né? O Ricardo mostrou bastante aqui, que no canto esquerdo a gente tem todo o sumário para facilitar. Então, as informações da etiqueta, né, do rótulo estão no título 4. E aí ele traz aqui todas as informações que são obrigatórias, as orientações, incluindo também a tabela ali das etiquetas, né, e as suas orientações. Bom, a gente comentou bastante ali sobre notificação, sobre a lista de substâncias, as diferenças, né, quando a gente compara um documento da 14725 com o do Chile, e o que que traz, né, quais são o resumo, qual é o resumo dos impactos de ter essas diferenças, de ter todas essas solicitações, né, todas essas exigências. Então, com a publicação do Decreto 57, surgiu, né, a questão da classificação mínima, segundo o listado presente lá no artigo 6 do Decreto 57, que está regulamentado ali pela Resolução 777. Então, é algo novo, né? Então, ele é algo semelhante, novo aqui na América do Sul, mas ele é semelhante ali ao anexo 6 do REACH. Além da classificação mínima, as empresas precisam fazer as notificações das substâncias e se atentar aos prazos, tá? Como o Ricardo comentou, o primeiro prazo já foi cumprido das substâncias industriais, que foi até 30 de setembro, né, que foi prorrogado até 30 de setembro desse ano. O próximo prazo são para substâncias de uso não industriais, né? Então, o próximo prazo ali é 30 de agosto de 2025, são 4 anos após a publicação do decreto, que foi em 2021. E após, né, essa primeira notificação aí, as próximas notificações vão ser a cada 2 anos. Além do decreto, né, o que mais impacta também na questão da gestão, no caso de importação ou exportação ali do produto para o Chile, porque são informações que são exigidas, né, então as empresas precisam se atentar a essas diferenças, tá? E em relação à elaboração da HDS, é importante ter uma atenção na adequação, né? A gente não pode fazer uma simples tradução do documento em português para o espanhol, para enviar para o Chile, justamente por ter essas diferenças que a gente mostrou bastante aqui, tanto no layout do documento quanto nos critérios de classificação, tá? E sobre os prazos, né? Quais são os prazos para adequação? Esses prazos estão descritos nos artigos transitórios do Decreto 57, tá? Então, ele é dividido ali para substâncias e misturas de uso industrial e não industrial também. Substâncias de uso industrial, o prazo já foi concluído, então, fevereiro ali de 2022, então, para substâncias de uso industrial, já deve estar de acordo, tá, com as informações ali do decreto. Misturas de uso industrial, o prazo é fevereiro de 2025, então, até fevereiro do ano que vem, as empresas ainda têm o tempo para se adequarem. Substâncias de uso não industrial, o prazo também já foi concluído, foi fevereiro do ano passado, de 2023. E para misturas de uso não industrial, é fevereiro de 2027. Bom, a gente comentou bastante, né, de tudo e quais são as soluções que a Intertox oferece para auxiliá-los na elaboração e adequação do documento de segurança, né? Então, a gente tem a elaboração pontual, né, do documento, caso tenha o interesse ali de solicitar a elaboração, e também nós temos o software SafetyCam, né? Eu vou mostrar ele um pouquinho para vocês. Como eu comentei lá no início, ele é um sistema que vem para auxiliar ali na gestão de documento de segurança, entre outras funcionalidades, tá? Deixa eu abrir aqui o sistema. Vou falar um pouquinho. O SafetyCam, ele é uma plataforma online, tá? Então, não tem a necessidade de instalar nenhum tipo de programa ou aplicativo para poder acessar. O usuário com acesso ao computador, com internet e o login e senha previamente cadastrados conseguem acessar. Vou entrar aqui numa base de demonstração para mostrar para vocês um pouquinho sobre o SafetyCam,
né, e onde que o sistema pode auxiliá-los. Então, assim que eu logo, né, assim que eu acesso, eu sou direcionada aqui para esse portal de notícias, notícias sobre diversos segmentos e atualizações de normas, tá? O SafetyCam, ele é dividido aqui por menus, então aqui no canto esquerdo eu tenho todas as funcionalidades, como eu comentei, o principal ali é a gestão de documento de segurança, mas tem outras funcionalidades, como o controle da entrada de produtos químicos na empresa, né, o fluxo de aprovação, o controle de estoque, o módulo de produtos controlados ali para auxiliar na extração do mapa da Polícia Federal e o módulo para auxiliá-los no checklist do transporte, tá? Então, o SafetyCam conta com essas outras funcionalidades. Aqui com vocês eu vou focar um pouquinho na parte de produtos, mesmo do cadastro, que é onde a gente insere todas as informações referentes ao produto para no final gerar os documentos de segurança, tá? Eu consigo buscar os produtos pelo nome comercial, pelo código, pelo número CAS, se ele for uma substância pura, tá? Assim que eu busco o meu produto, eu já consigo visualizar algumas informações aqui, né, que são, né, referente aqui ao cadastro mesmo, e nessas informações eu consigo extrair diversos tipos de relatórios a partir dos produtos que estão cadastrados. Além, né, de fazer os cadastros dos produtos, o software permite a disponibilização do arquivo para consulta dentro do próprio SafetyCam, que a gente chama dos documentos publicados. Então, o usuário ele também consegue buscar pelo documento, pelo nome comercial, pelo código, né, pelo idioma, enfim. Então, tem diversos campos de pesquisa, tá? Eu busquei aqui pelo exemplo que eu vou mostrar, né, aqui na prática, a diferença entre uma FDS 14725 e a HDS do Chile. Vamos abrir aqui a FDS e a HDS e passar em algumas particularidades que a gente comentou durante o webinar, né? Então, aqui na seção 1, a gente já vê a diferença, né, da informação que deve conter ali o número de emergência do Chile. Na seção 2, né, as classificações que a gente viu ali. Na seção 3, aqui a gente tem na seção 3 a gente tem aqui na HDS essa coluna, né, para incluir ali as classificações das substâncias que estão contribuindo para o perigo. Na seção 8, a gente tem a questão dos limites de exposição ocupacionais, então, traz aqui das regulamentações internacionais, então, a CGIH, e também o Ministério da Saúde do Chile, que é o Decreto 123, então, traz essas informações. Também na seção 14, né, uma outra que a gente mostrou até mesmo um exemplo, né, de como que sai, como que fica no documento, né, então na 14725 traz ali a resolução 5998 da NTT e do Chile NCH 382, que é o referente ao transporte terrestre, além do rótulo de risco aqui no final do documento e outras informações também, né? Então, a data da próxima revisão, aqui o diagrama de Rommel, né? Segundo a 1411, e outras informações que a gente comentou no decorrer do web. Bom, acho que a gente pode abrir, né, o espaço para as dúvidas. Esse era o conteúdo que a gente queria passar aí para vocês. Acho que a gente tem um tempinho para tirar algumas dúvidas. Pode liberar o acesso trial. Gente, a gente também tem, a Nath falou bastante, né, sobre essa questão do SafetyCam. Se vocês tiverem interesse, a gente também tem um Access Trial, é só vocês solicitarem aí pelo campinho de perguntas e respostas, tá? A gente consegue disponibilizar esse trial. E vamos para as perguntas, então. A gente tem a primeira pergunta aqui, pode ser, da Letícia Batista. Né? As substâncias que precisam ser notificadas no Chile são as que estão listadas com alguma classificação de perigos na Resolução 777? Então, a normativa chilena, ela fala que toda substância que seja classificada, né, que tenha algum perigo, ela deve ser notificada, né? Então, nessa listagem da Resolução 777, acredito que sim, todas elas estão
lá com os perigos descritos, então elas devem ser notificadas também. Se o seu produto possui alguma daquelas substâncias, ela deve ser notificada sim. Ah, se for utilizado mais que uma tonelada, igual ou superior a uma tonelada, né, por ano. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Leonardo Augusto. Já elaboramos a FDS em espanhol utilizando o Safety Chain para os países que atendemos na América Latina. Para o Chile, iremos precisar de uma FDS específica? Será um novo módulo do Safety Chain ou poderemos utilizar o módulo já contratado? Pronto, só para não dar conflito, o módulo, o SafetyKey, ele possui um módulo de HDS, né, de acordo aí com o decreto e com a 2245. Então, se você possui o módulo de FDS, em espanhol de HS, o ideal seria a contratação do módulo da HDS para que atenda todos os critérios e as legislações específicas, tá? Então, o mais adequado seria a contratação mesmo, tá? E como o Ricardo comentou sobre o trial, né, do SafetyKey, caso tenha interesse também numa demonstração mais detalhada, ali fiquem à vontade também para solicitar que a gente agenda com vocês. Tem mais uma pergunta aqui da Celise Fernandes, né? Um cliente do Chile exigiu que a nossa FDS tivesse um telefone de emergência no Chile, né? E ele não aceitou a empresa que temos contratado. Eu gostaria de saber se isso é uma exigência da legislação do Chile. Bom, como eu falei lá na seção, sobre a seção 1, né, do layout do documento, é obrigatório que seja indicado um telefone de emergência lá do Chile, que ele esteja disponível 24 horas por dia em todos os dias do ano. Então, sim, é uma exigência obrigatória lá da legislação chilena, né? A gente tem uma outra pergunta aqui sobre aqui, da Natália Costa. Se o produto fornecido ao Chile for fabricado no Brasil, é necessário fornecer a FDS nesse formato GHS Chile ou apenas a FDS seguindo o GHS Brasil em espanhol? Então, como a gente comentou, que os dois são sistemas de classificações diferentes. Então, o GHS Brasil, ele segue é, a sétima revisão, né, do GHS, quanto a do Chile segue uma inferior. Então, é necessário que haja essa adequação, sim, dessa FDS, que ela tenha essa descrição dos perigos baseados no GHS do Chile. Então, é necessário, sim, fornecer, se o seu produto vai ser importado lá para o Chile. Tem uma dúvida da Patrícia. Ela comenta que gostaria de saber se o Chile exige o diagrama de Rommel. É, não exige, tá? A legislação chilena tem a NCH 1411, que é como se fosse o diagrama de Roma, ele é bem semelhante, com os mesmos critérios ali, mas ele é opcional você incluir na seção 16, tá? Então não exige, não tem nenhuma exigência ali, não é nada obrigatório você incluir esse sinal ali na seção 16, mas a legislação traz que pode incluir sim. Temos aqui também da Morgano, o Safety quem já realiza esta atualização da norma do Chile. Já realizamos sim, o Safety Key ele gera esse documento já atualizado com a legislação chilena, já com as classificações, já faz toda essa adequação dos perigos. Aqui temos mais uma pergunta, que é a da Jéssica Ghiseline. A NCH 382 de transporte gera apenas rótulo de risco? Existe algo similar à FE do Brasil ou essa classificação de transporte iria apenas na HDS, né? A gente tem, né, um documento de transporte também que ele é similar à FE, que é a FE do Mercosul, né? Acho que a Nath consegue explicar um pouquinho melhor do que eu sobre essa parte, mas ela é uma FIA que ela é justamente uma FIA de transporte para todos os países aqui que fazem parte do Mercosul, se a Nath quiser
Falou alguma coisinha sobre? A 382, ela é como se fosse a nossa 5998 aqui da NTT, tá? Então, traz ali todos os critérios de classificação, quais são as listagens de número ONU, tá? E todas as orientações de documento, de classificação ali do transporte. De ficha de emergência, o documento em espanhol, de acordo ali com a nossa 7.503, né? A NBR 7.503, poderia atender, tá? A FE do Mercosul ainda não está obrigatória, né? Então, realmente vai atender apenas aos países que fazem parte ali do Mercosul. Então, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Mas o documento da 7.503 pode auxiliar no idioma espanhol. Mas é importante avaliar dentro da 382 se tem outras informações, tá? É bem capaz de que tenha realmente alguma solicitação de documento de informação de emergência, mas eu acredito que a 7.503 atenda. Certo? Bom, gente, acho que o tempo aqui já está. A gente já passou um pouquinho do tempo, tá? As dúvidas que nós não respondemos aqui ao vivo ou ali pelo chat, a gente vai responder por e-mail para vocês dentro de 20 a 25 dias, tá? Então, a gente agradece novamente aí a participação de todos, todas as perguntas, a gente vai, né, dar o retorno aí para vocês e agradecemos a participação de todos no webinar. Muito obrigado e tenham um bom dia. Muito obrigado, gente.